Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre orientação, sobre relação orientador e orientando. Este é sempre um grande dilema e uma grande discussão no mundo acadêmico. Quem já passou por essa experiência tem suas concepções, pode ter se sentido no céu quando a relação vai bem ou no inferno quando essa relação vai mal. Mais uma vez, vocês colocam as perguntas aqui para a gente e é com todo prazer, com muita dedicação, com muito carinho, que nós procuramos não fugir dos temas, mesmo aqueles mais polêmicos, para conseguir contribuir um pouco mais sobre o aprendizado. Mas vamos lá, para você que ainda não está no mundo acadêmico da pós-graduação, vamos falar um pouquinho sobre o que é, então, o orientador. Quando nós entramos no mundo da pesquisa, no mundo da pós-graduação stricto sensu, nós estamos vinculados a um orientador. Qual é o papel desse orientador? Esse orientador ele tem como papel direcionar, dar as principais contribuições para que você desenvolva a sua pesquisa, seja sua dissertação no mestrado ou sua tese no doutorado. Então, não é um professor que ele vai te acompanhar tecnicamente durante todo o curso. Logo no primeiro semestre, você ou a instituição, você escolhe o orientador, ou o orientador te escolhe, ou a instituição te dá opções dos orientadores para escolher. Cada orientador, ele dependendo do programa, ele tem uma quantidade de alunos específicos que ele vai orientar e ele vai ficar te acompanhando, ele ou ela, né, durante todo o curso, para que você defenda sua dissertação ou sua tese. Então, não é um professor que passa, não é uma disciplina que passa. Para você defender, para você qualificar primeiramente sua dissertação, no caso do mestrado, ou sua tese, no caso do doutorado, é necessário que o seu orientador não só te acompanhe, como ele também assine vários documentos com relação à indicação para que você possa qualificar ou não. E se você é um aluno de doutorado, também esse orientador vai ter que assinar e você já está sabendo o que eu estou falando nesse momento, né? Só que o ensino da pós-graduação, nível stricto sensu, ele é diferente do que a gente está acostumado em outros níveis. Então, nos outros níveis, o professor cobra, o professor acompanha, ele exige, ele vai te dar função muito bem detalhadas e você tem que responder aquilo que ele quer, diferente na pós-graduação, mestrado e doutorado, aonde você, enquanto sujeito de ensino, agora começa então a trabalhar muito mais como sujeito ativo. E às vezes, grande parte dos problemas de relação é a dificuldade desse aluno entender como ele vai absorver o máximo desse orientador e produzir o máximo para esse orientador. Cada orientador, como cada ser humano de nós, tem uma ideia, uma compreensão do que seria o certo ou o errado, ou seja, do que deve constar ou não na sua pesquisa, na sua dissertação, na sua tese. E o aluno, por sua vez, ele se sente às vezes amarrado, porque ele vai depender com que o orientador concorde com seu ponto de vista, ou instrua o formato de escrita e a condução do estudo, para que ele possa finalizar essa trajetória. Então, vamos agora pensar um pouquinho no contexto do orientador. Então, o orientador hoje no Brasil, cada curso tem uma quantidade específica de orientandos para cada orientador e ele vai ter uma dedicação diferente de acordo com a quantidade de orientandos que esse professor tem. Então, tem algumas instituições que não aceitam, eles procuram equidade entre os orientadores. Então, às vezes, o aluno entra numa instituição querendo um orientador específico e esse orientador não tem mais vaga. O que isso significa? Que aquela cota de vagas distribuída entre os professores já acabou para ele. E aí você é obrigado a pegar um outro orientador. Então, a primeira característica que esse orientador vai esperar é que você se interesse um pouco pela linha de pesquisa que ele atua. Existem muitos alunos que eles vão entrar em contato com o orientador, eles não sabem nem a formação do orientador,
não conhece as linhas que ele trabalha, não conhece os autores que ele estuda, ou a linha específica que ele está, se ele for uma linha de laboratório. Não esquece, não pesquisa quais são os experimentos. Então, o primeiro passo que você deve fazer é quando você procurar um orientador, você deve conhecer esse orientador. Quando você for conversar com esse orientador, você deve ter lido pelo menos uma ou duas obras desse orientador, o artigo científico, olhar o currículo Lattes, ver a produção. É interessantíssimo você conversar com uma pessoa que ele já orientou para saber também se você vai se adequar a esse orientador. Antes, se você vê que não consegue adequar, que a linha de pesquisa não é parecida, que você não tem interesse, às vezes vale a pena você pensar em trocar de orientador. Esse orientador, então, vai esperar que você mostre, em primeiro lugar, esse interesse. Depois, ele vai esperar de você proatividade, produção, resiliência, investigação, porque diferentemente, como eu falei, dos outros estágios, no mestrado e no doutorado, você tem que atuar muito mais como sujeito ativo. Então, é difícil o orientador que chega para o aluno e fala, eu quero isso, quero isso, quero aquilo. O orientador sempre vai ter o papel de instigar você. Lê isso, lê aquilo, pensa por esse caminho, busca mais leitura, busca mais delimitação. É como se ele sempre deixasse. Tem muitos alunos que falam, eu vou falar com o meu orientador e eu volto muito mais confuso, porque ele ou ela não falam diretamente o que eles querem. Eles ficam me colocando em situações não diretas. E aí eu não entendo o que ele quer, fico correndo atrás do rabo. E aí o orientando se sente assim muito, muito mesmo abandonado. Mas ele tem que entender que, como eu falei, esse orientador agora ele tem uma função de instigar, de trazer o máximo do seu potencial com relação à pesquisa e não mais apontar diretamente o que você tem, o que você tem que fazer. Dessa forma, a proatividade vai ser essencial para que você, como estudante, tenha benefícios, tenha emancipação com relação àquele conhecimento que você está defendendo. A terceira característica que a gente pode colocar aqui é uma responsabilidade com relação ao orientador. Cada orientador ele vai trabalhar de uma forma. Tem orientador que quer que você mande um retorno mensal. Tem orientador que quer participar de toda etapa, então você pensa naquela questão que você está abordando, já manda o e-mail, ele vai responder. Tem orientador que prefere que você pense um pouco mais, entregue algo palpável para que ele ou ela possam responder. Tem orientador que vai querer esse acompanhamento mensal. Tem orientador que vai adotar uma estratégia e te direcionar a cumprir todas as disciplinas obrigatórias no primeiro ano e no segundo ano se direcionar apenas para a pesquisa. Então, cabe a você entender como esse orientador trabalha e conversar com ele ou ela de forma aberta para entender o que ele está pensando como estratégia para o seu trabalho. Então, note, o processo de orientação ele é um processo de parceria. Outra característica que eu vou colocar aqui, que vocês devem considerar, está associada à relação de conceitos e contextos. Como eu falei, lá no primeiro tópico eu coloquei para você se interessar mais pelo seu orientador. Você deve mostrar interesse quando você for conversar com o seu orientador. E aqui eu estou falando das características e conceitos que esse orientador trabalha. Se você é da área de humanas, esse professor ele provavelmente trabalha com conceitos específicos com linhas específicas. Se você é na área da saúde ou alguma área de ciências duras, esse professor vai ter uma característica metodológica de trabalhar com determinados assuntos. Então, esse reconhecimento dos conceitos que o seu professor trabalha, do formato que seu professor trabalha, seu orientador, é essencial para que você tenha uma construção do pensamento científico da sua dissertação, da sua tese, de uma maneira mais efetiva. Por fim, o seu orientador vai buscar com que você consiga produzir. E produzir significa ter mais resultados. Não adianta você como aluno, eu não sei escrever direito. Veja como seu professor constrói o pensamento científico. Veja como ele constrói as letras. Tente tirar, quando você estiver com esse orientador,
o máximo possível de informações. Tem alunos que vão para encontros de orientação para brigar, ao invés de ouvir o que o professor tem para dizer. Isso vai causando no professor um desânimo. Ontem eu estava falando com uma aluna que estava nervosa para fazer a entrevista do mestrado e do doutorado. Era um programa especial e ela estava nervosa. E foi o que eu sugeri. Primeiro de tudo, seja você mesmo. Não tente alcançar conceitos que você não conhece. Não tente falar de autores que você não conhece. Não tente falar em vivência que você não conhece. Veja, demonstre que você está ingressando num programa de mestrado ou num programa de doutorado justamente para aprender. Porque se esse orientador vê que você trabalha com conceitos errados, ele vai se desinteressar. Ou ainda que você tenta colocar conceitos errados no sentido de fazer essa exposição de forma frágil, não ter se aprofundado na pesquisa para sua construção e compreensão de essência daquele conceito. Então veja, melhor ser você mesmo e entender um pouco mais sobre como o seu professor pensa do que tentar ser alguma coisa, demonstrar para ele uma coisa que você não sabe. Então, nesses processos, seja sempre autêntico, seja sempre autêntica e busque do seu orientador uma relação mais amigável possível. Assim eu tenho certeza que você não só vai conseguir terminar seu mestrado ou doutorado, como produzir uma ciência de qualidade para o Brasil. É o que nós estamos tentando fazer aqui agora. Por isso eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, deixe suas perguntas aqui, que eu faço questão de responder para vocês através de vídeo. Um grande abraço e até a próxima!